Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Nós vamos hoje, então, estudar sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus, tá bom? Nós tivemos uma aula panorâmica, né? Onde a gente falou aí pontualmente dos 4 evangelhos, evangelhos sinóticos, aqueles 3 semelhantes, Mateus, Marcos e João, e Lucas, melhor dizendo, e João como sendo um diferente dos 3. Hoje, então, nós vamos focar, nosso enfoque vai ser no Evangelho de Mateus. Então, a gente começa aqui, o autor. Quem é o autor? Quem foi o autor do Evangelho? Mateus, né? O tema que ele aborda neste Evangelho, Jesus, o Messias e Rei. Tá? Então, Mateus, ele vai falar de Jesus com esse tema, sendo o Messias e o Rei que os judeus esperavam, né? A data que ele escreve é mais ou menos aí 15 a 20 anos depois da morte de Cristo, ou seja, anos 60, para dar uma arredondada, não é exato aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? A gente sabe que é antes do ano 70, porque o ano 70 é onde Israel, né, Jerusalém foi invadida pelos romanos, foi destruída, então não tem nenhuma menção disso no Evangelho. Então os estudiosos aí concordam que por volta do ano 60 depois de Cristo ele foi escrito. Para quem que ele escreve? Qual é o público-alvo? São os convertidos judeus. Então, o público são os judeus que eles se converteram, eles aceitaram o Evangelho, mas Mateus ele vai agora escrever para que eles possam conhecer um pouco melhor, ou conhecer de fato os ensinos de Jesus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e a natureza de Jesus. Então, não são biografias, como eu disse na aula passada. O que é uma biografia? Você conta detalhadamente a vida da pessoa do nascimento até a morte. E não é isso que tem, né? Os 3 evangelhos, inclusive, omitem esse período entre 12 e 30 anos de Jesus. A gente não tem nada nos evangelhos, né? Então não é uma biografia, né? 12 anos a gente ainda vê lá, Jesus no templo e tal, que era muito significativo, porque 12 anos no judaísmo é onde a criança ela passava por um ritual chamado de Bar Mitzvah, né? Semelhante aí, se a gente pudesse comparar, seria um tipo de batismo, alguma coisa assim. A partir desse momento, eu estou falando na cultura, tá certo? De Israel, no judaísmo. A partir dali, a criança passaria a ser responsável diante de Deus. Até mesmo as nossas igrejas, né, protestantes, elas adotam mais ou menos essa faixa etária aí, né? Eu sei que não há exigência nenhuma, né? Vai batizar uma criança, tem que ser um menino de 12 anos? Não, a Bíblia não ensina isso. Eu estou dizendo que as nossas igrejas pegaram mais ou menos esse comportamento cultural de Israel para até colocar parâmetros, né? A gente sabe que tem igrejas que elas não estão erradas, né? De exigir que seja um pouco mais ou aceitar que seja um pouco menos, está tudo certo. O batismo, na verdade, eu acho que tem que ser medido pela consciência da pessoa. E a gente sabe que a maturidade nem sempre diz respeito à idade, né? Então a gente tem aí, principalmente entre meninos e meninas. Você pega uma menina de 12 anos hoje, inclusive, né? Ela pode ter muito mais maturidade do que um adolescente de 16 anos a 20 anos atrás, né? Então a gente tem essas mudanças aí e tal. Você pega um menino com 12 anos, é diferente de uma menina com 10 anos, com 12 anos. Então também você tem essas diferenças, né? Enfim, só para a gente ver que essas coisas elas são muitas vezes buscado dessas origens aí. Bom, o livro de Mateus, ou o Evangelho segundo Mateus, ele contém o sermão de Jesus que fala dos princípios e virtudes do reino de Deus, que é do capítulo 5 ao 7. Tá? Eu vou fazer aqui pegar alguns blocos, né, para a gente estar estudando. Lógico que a gente não vai estudar capítulo a capítulo, isso é impossível, com 1 hora de estudo, 1 hora e pouquinho. Mas só para a gente pegar aqui alguns pontos que eu separei para vocês. Esse é muito conhecido, aliás, é o sermão talvez mais conhecido de Jesus, que é o chamado Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte vai do capítulo 5 ao 7, tá?
Capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus contém aqui o chamado Sermão do Monte. Nesse sermão, nesse ensino de Jesus, é bem interessante aqui se a gente ler o verso de número 1 e 2 do capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então a gente percebe que aqui foi para os discípulos que ele ensinou isso aqui, esse conteúdo, tá? Não foram para as pessoas que não seguiam Jesus, isso eram para os discípulos, né? Abrindo a boca, os ensinava dizendo, aí vem o conteúdo. A gente vai para o capítulo 7, que é onde é o final desse... Aqui é uma fala só, né, irmãos? É só uma fala, a gente divide em capítulos aqui por finalidade, como a gente aprendeu na matéria passada de estudo mesmo, né? Não fazem parte dos originais, esses capítulos, versículos. Isso aqui surgiram aí mais de 1000 e tantos anos depois da era cristã. Então o verso 28, olha, e o 29 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, né, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Então começa lá no capítulo 5, verso 1 e acaba no capítulo 7, verso 29, tá, esse chamado Sermão do Monte. Aqui a gente fala que Jesus ensina os princípios e os valores do reino de Deus, né? Capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Quando a gente estuda, e aí fica a encargo de vocês, a interesse de vocês, até mesmo pelas sugestões que eu dei dos livros lá de comentários, né? Para que vocês possam estar estudando mais profundamente, tá? Aí esse Sermão do Monte e os outros livros, né? De uma maneira mais exaustiva. Lembrando que o nosso curso, ele não pretende ser um curso exaustivo, né? Que estude tudo exaustivamente. Isso é impossível em qualquer curso, na verdade. Isso é o resto da vida. Então o curso vai dar parâmetros, estimular, tirar algumas dúvidas, dar alguns caminhos, né? Essa é a nossa proposta aqui. Mas assim, o resto da vida, vocês aí estão encarregados de continuar os estudos por vocês mesmos, tá? Sempre vou estar lá, junto com vocês, mesmo depois do curso. Professor, me ajuda aqui. Tamo junto. Tá bom, amados? Mas vamos lá, o capítulo 5, 6 e 7 é chamado Sermão do Monte. Vai falar sobre o código de ética, os valores do reino de Deus, né? Aquilo que Jesus traz para os seus discípulos como sendo parâmetro ético de comportamento. Então a gente percebe que o Evangelho de Mateus traz isso de uma maneira, o discurso de Jesus, né? De uma maneira muito detalhada, tá, irmãos? Aqui é um ensino fundamental, eu digo até essencial, para um discípulo de Cristo que busca a maturidade na sua vida. Então, assim, há muitas outras passagens na Bíblia, os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, enfim, que há muitos ensinamentos, doutrinários inclusive. Agora, essa fala de Jesus, esses 3 capítulos, Mateus registra, trazendo de fato o ensino de Jesus para o discípulo, aquele que pertence ao reino de Deus. Quem pertence ao reino de Deus, quem é um discípulo de Cristo, nascido de novo, a gente não está falando de religião, não tem nada a ver. Quem é cristão no sentido religioso, não tem nada a ver. Aqui é a pessoa que teve um encontro com Jesus, que pertence ao reino dos céus, que nasceu de novo. Então são coisas distintas. As pessoas podem participar de igrejas, de religiões, enfim, elas podem ter suas experiências religiosas. Aqui Jesus está falando para aqueles que nasceram de novo. Então essa exigência, ou seja, esse comportamento, não é só pelo comportamento, é pelo fato de que agora eles têm uma nova natureza, né? Quando o Mateus vai falar de Jesus, vai falar sobre o rei. É esse o tema que a gente colocou aqui no Evangelho de Mateus. Então, Jesus como rei, como Messias. Eles, os judeus, esperavam um rei, né? Esperavam um rei semelhante a Davi, inclusive. É por isso que o Mateus ele começa com a genealogia, no capítulo 1, verso de número 1, trazendo aqui as gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente ainda nessa aula, se der tudo certo aqui, sobre essa importância da genealogia, tá? Mas a questão é, eles esperavam um rei semelhante a Davi, eles esperavam o Messias, que seria o salvador deles. E aí o Mateus ele vai falar para esses judeus que Jesus é essa pessoa, tá certo? Eles esperavam isso durante milênios, séculos, todo o Antigo Testamento, né? Quem seria? Será que foi o primeiro filho lá do casal, o Caim, o Abel, né? O Abel ou o Caim, ficou na dúvida? Não, nenhum nem outro, porque um vai e mata o outro. Quem matou, com certeza não era o Messias. Aí depois vem o Sete, seria a esperança? Também não foi.
enfim, e aí foram diversos personagens, sempre na expectativa que ele seria aquele prometido do Gênesis capítulo 3, verso 15, né? Que Deus, o próprio Deus, pregou o Evangelho. Então o Evangelho começa, o anúncio do Evangelho começa pelo próprio Deus, né? A gente chama de proto-evangelho, que é o primeiro evangelho, ou seja, as boas notícias sendo anunciadas pelo próprio Deus, que viria o Salvador. O Evangelho resume-se nisso, que o Salvador viria. E aí Mateus, ele então diz para os judeus: Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador que vocês estavam esperando por todo esse tempo aqui. E ele vai trazer as credenciais de Jesus, genealogia, que era era da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e a gente vai ver o porquê que ele fala isso, tá? Ainda estou na introdução da aula aqui, daqui a pouco a gente vai desenrolando mais aqui os pontos. Então, só para frisar novamente, então, o Evangelho de Mateus contém o sermão de Jesus que fala dos princípios e virtudes do reino de Deus. O Mateus, ele usa o Velho Testamento com mais frequência do que os outros, tá? Justamente por isso, porque os judeus, eles tinham o parâmetro do Messias segundo as profecias do Antigo Testamento. Marcos já não faz isso, Lucas já não faz isso, João já não faz isso. Então Mateus é quem recorre muito mais ao Antigo Testamento, às profecias, aos profetas, né? Ele faz isso mais do que os outros. Ele dá muita atenção para mostrar que Jesus preencheu todas as profecias messiânicas. Então os judeus esperavam um Messias que, aliás, o que eles esperavam como Messias teria que ser aquele que cumprisse todas as profecias. Eu anotei aqui algumas peculiaridades que eu acho que vale a pena vocês anotarem também. No total, né, há mais de 456 profecias declarando coisas específicas sobre o messianato. Mais de 456 profecias no Antigo Testamento declarando, tá? Assim, detalhes mesmo, né? Coisas específicas do Messias. E aí eu peguei aqui para dar alguns exemplos, daqui a pouco vocês anotam, tá? Mateus faz menção, citações de 93 delas. Então dessas 456, a gente está falando de todo o Antigo Testamento, irmãos. 456 menções, declarações detalhadas sobre o Messias. Dessas 456, o Mateus, dos 4 evangelhos, é quem mais faz essas citações, tá? Recorre. 93 do Antigo Testamento ele pega para falar para os judeus e se referindo a Jesus, tá? 19 de 29 dessas citações do Antigo Testamento haveria de ser cumprida nas últimas 24 horas da vida de Jesus. Olha só, as últimas 24 horas da vida de Jesus, tinha 29 profecias que haveria de ser cumprida, segundo o Antigo Testamento. Dessas 29, Mateus relata, 19. Então também é ele que enfatiza mais aí essa questão, para mostrar mesmo, irmãos, tá? Para dar toda a credencial para os judeus de que Jesus era este Messias. Então eles precisavam das provas, inequívocas, tá bom? Existe aqui nesse livro tem uma palavra-chave, ou palavras-chave, que é o Mateus 2 e 2, melhor dizendo, tá? Mateus 2 e 2, vou até ler para vocês aqui, e também 4 e 17. Então anotem aí, a gente vai ler juntos, ou eu leio e vocês acompanham. São palavras-chave do livro, tá? Mateus 2 e 2 e o 4 e 17. O 2 e 2 diz assim: e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. 4 e 17. Diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha que coisa interessante. Gravem também, ou anotem aí se vocês preferirem, essa expressão reino dos céus. Os outros evangelistas, eles usam a expressão reino de Deus, tá? O Mateus é quem vai usar reino dos céus. Em Mateus só tem 4 citações reino de Deus, o que os outros evangelistas eles usam, mas Mateus ele vai falar sobre reino dos céus. É a mesma coisa. Tem alguns estudiosos que acreditam que não, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isso é muito filosófico, eu estudo pra caramba para chegar nessa conclusão, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vou até tomar um gole de água aí. Mas vamos lá. Então, por que essas palavras são palavras-chave? Porque vai falar do reino de Deus, e é o que Jesus vem anunciando, é o que os judeus esperavam, e é a mensagem principal do Evangelho.
E em Mateus aparece então o reino dos céus, tá? O que é o reino dos céus, amados? Em Mateus só não, nos outros evangelhos, mas como estamos falando de Mateus, o que é o reino dos céus? Que mensagem é essa? Eu vou recorrer, sair um pouquinho de Mateus, a gente volta, tá? Para pegar a expressão lá de Marcos capítulo 1, por exemplo. Só para a gente acrescentar aqui a informação. Saindo de Mateus, mas dentro do tema, tá? Marcos capítulo 1, versículo número 14. É bem interessante, eu acredito aqui, a gente estudar aqui esses versículos. E depois que João, Marcos 1:14, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Olha só, então ele pregava a boa notícia do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Eu quero destacar aqui algumas expressões, embora eu estou lendo aqui Marcos, mas isso é o conteúdo também de Mateus, tá? A ideia, né, a mensagem e tal. Então o reino de Deus é o que ele vem anunciando. A notícia boa é que o reino de Deus está cumprido, já chegou. Não é que o reino de Deus é futuro. O reino de Deus, ele já chegou porque o Messias chegou, porque o rei chegou. É interessante que Jesus aqui, ele diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Esse próximo que ele usa não é que está cronologicamente por vir, ou seja, não é próximo de vai vir daqui a pouco, vai chegar, é próximo de acessível. Entende a diferença? Né? Ó, tá próximo aí o carnaval, tá próximo, né? É uma coisa, quer dizer, tá por vir. O livro aqui está próximo, está acessível, eu posso tocá-lo, posso me relacionar com ele, não com o livro, né? Só para vocês entenderem. Então Jesus está dizendo, o reino de Deus agora, porque o judeu, ele entendia que para você se aproximar de Deus, primeiro que não era qualquer um, tinha que ser um sacerdote, aliás, tinha que ser o sumo sacerdote para se aproximar de verdade de Deus, o sumo sacerdote, né? Ou através do ministério sacerdotal, vou colocar assim, né? Porque o sumo sacerdote é uma questão de representação de toda a nação, mas se individualmente você quisesse se aproximar de Deus, no Antigo Testamento, você tinha que ter um ritual lá, porque alguém cometeu algum pecado, e para cada pecado tinha um negócio específico, né? Para cada condição social você tinha uma exigência também. Então quem era rico dava um boizão de sacrifício lá e queimava o trem lá. Quem era assim, classe média, dava lá uma ovelha, um porte, né, médio. Quem era pobre dava uma pomba, um par de rolinhas, né? A gente até descobre que Jesus era família pobre, né? No sacrifício lá da circuncisão deu essa oferta aí. Quem era pobre de marré, dava assim um punhado de farinha. Então a gente percebe que tinha um monte de exigência. Tinha que ir até o sacerdote. Se ele tivesse cerimonialmente impuro, tinha que fazer algum ritual. Irmãos, era uma burocracia assim desgraçada. Eu estou dizendo sem graça, né? Não tinha graça envolvida nesse negócio. Essa é a ideia, tá? Então o que acontece? Um monte de exigência. Não era qualquer um, não era qualquer dia, não era de qualquer maneira. Então era uma burocracia enorme para se aproximar de Deus. Aqui Jesus vai dizendo: acabou isso tudo, acabou, eu estou aqui, eu trago o reino de Deus, eu sou o reino de Deus. A boa notícia é que ele está agora acessível, não preciso mais de pastor, não preciso mais de ensinador, não preciso mais de sacerdote. Eu, por mais que tenha minhas dificuldades, por mais que eu seja novo convertido, por mais que eu não entenda um bocado de coisa da Bíblia, por mais que eu não seja um crente assim, firmão, eu posso me aproximar agora, aliás, posso ter relacionamento, contato com Deus. Eu não estou dizendo que a gente vai desprezar o pastorado, eu não estou dizendo que a gente vai desprezar a pessoa que ensina, eu não estou dizendo que a gente despreza tudo isso, eu estou dizendo que agora as coisas são diferentes, não é uma questão religiosa. E o judeu tinha isso assim, aliás, todo o Novo Testamento, os livros de Atos e as cartas de Paulo tem que trabalhar muito essa questão no judeu convertido, né? Porque ele tinha aquela mente judaica ainda, burocrática, religiosa. E inclusive, amados, já fazendo uma aplicação para os nossos dias, né? A gente ainda em muitas igrejas tem essa mentalidade, né? Que as coisas são religiosas, de que se você não fizer desse jeitinho, você não consegue ter contato com Deus. Não, amados, não é assim. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19, 20, 21, 22, 23, só para vocês dar tempo aí de pegar a Bíblia. Hebreus
capítulo de número 10, versículos de número 19, no finalzinho da Bíblia, né? Ou indo para o final. Hebreus, capítulo 10. Antes de Tiago, a gente vai ter um texto bem interessante aqui, ó. E o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, tem gente que se arrisca a falar, mas eu não sou tão corajoso assim, né? Tem gente que é mais corajosa do que sábia, falando algumas coisas aí. Eu não sou tão corajoso, como eu não tenho certeza. O autor aos Hebreus, tá? Ele vai falar muito para esse povo convertido, que eles são oriundos, né? Vindos do judaísmo, tá? Por isso são aos Hebreus, né? Então os Hebreus são judeus. E aí ele vai trabalhar muito essa questão de Antigo Testamento e tudo mais. E aqui no capítulo 10, versos 19 até o 23, está escrito assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos, pois, com um verdadeiro coração e inteireza ou inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha que coisa interessante nesse trecho aqui, que o autor aos Hebreus, ele vai pegar esse comportamento, esse conceito e as expressões do Antigo Testamento, santuário, purificação, né, todos esses elementos do judaísmo, e ele vai colocar agora de maneira figurada. A gente tem que ter ousadia agora para chegar diante de Deus por causa do sangue de Jesus, que abriu esse caminho, né? Porque o caminho era fechado, havia um véu enorme, havia compartimentos no chamado tabernáculo ou no templo, né, dos judeus, onde você tinha um lugar santíssimo, um lugar santo, e tinha um pátio. O pátio podia ir, qualquer homem podia ir, até as mulheres não podiam, as mulheres tinham um compartimento separado. Então, olha que burocracia, né? Tinha um pátio do gentio, porque se não fosse judeu não podia ir em tal compartimento, só para a gente entender toda essa dificuldade. E aí esse autor dos Hebreus, compreendendo o Evangelho, que Mateus vai passando aqui para os judeus, ele vai falando que agora isso tudo está sendo mudado, porque o reino de Deus já chegou, o rei já chegou, né? Não como o judeu esperava, que era mais ou menos como Davi fez, pegou Israel, que era afrontado pelos inimigos, esse Israel que era oprimido pelas nações. O que fez Davi? Um general de guerra, um estrategista de guerra, um cara valente, um cara que guerreou as guerras do Senhor, que Deus de fato usou para exaltar Israel, libertar Israel daquela opressão, né, das nações. Os judeus estavam no mesmo cenário, bem parecido. Roma tinha dominado o mundo todo, inclusive Israel e Jerusalém. Então Jerusalém não tinha autoridade, não tinha autonomia nem política, nem militar, só tinha religiosa, né? E ainda mesmo assim controlado por Roma, pelo imperador. Então eles esperavam que um dia viria esse Messias à semelhança de Davi. É por isso que crucificaram Jesus. Esse é o motivo maior que os judeus crucificaram Jesus, porque viram Jesus quando ele não ia, inclusive Judas, quando percebe esse negócio e começa a recuar, né? Judas, talvez um dos discípulos de Jesus, chamado de Simão, o Zelote, tá? Tem lá um dos discípulos, dos 12, tem Simão, se vocês depois lerem lá, eu acho que é no capítulo, rapaz, onde está? Capítulos, agora esqueci aqui, onde Jesus chama aí os seus discípulos. Bom, se eu não achar agora, daqui a pouco a gente vê, tá? Enfim, Jesus, entre os seus discípulos, ele chama um tal de Simão, o Zelote, né? Os Zelotes era mais ou menos um grupo revolucionário, eram os rebeldes daquela época. Então, dentre os discípulos de Jesus, olha só, tinha um rebelde, né? Tinha um Che Guevara, aí, era um Che Guevara da época, um revolucionário rebelde. E aí o que acontece? Quando esse Simão Zelote também, quando Judas percebem, né? Eles fraquejam de alguma maneira. O Judas principalmente, que é o que traz Jesus, porque percebeu que ele não ia mesmo, né, fazer aquilo lá. E os judeus, quando percebem, os líderes, quando percebem que Jesus não ia fazer o que eles esperavam, ou seja, que ele liderasse um motim contra o Império Romano, né, porque ele disse: meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus súditos estariam aí para me defender quando o Pilatos,
né? O Herodes e o Pilatos lá prendem Jesus e diz: não, tu é rei, confesse, não, eu sou rei, para isso eu nasci, mas o meu reino não é deste mundo. Então esse evangelho que Mateus comunica aos judeus vai falar sim que Jesus é o rei, e Jesus vai dizendo: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está cumprido, o tempo está cumprido. Crede no evangelho, o relacionamento é de confiança. Essa palavra é muito interessante, né? Crede no evangelho. A palavra aqui no original é um relacionamento de confiança. Então o que o Mateus ele vai falar para os judeus é que Jesus ele vem falando que agora o relacionamento é pela fé e é pela confiança da mensagem que ele vinha pregando. Até o João Batista ficou desconfiado. João Batista na prisão, o que João Batista esperava? A mesma coisa do que os judeus, que Jesus viesse ali para dar um jeito naquele negócio lá. Quando João Batista tem ali a notícia que Jesus não está fazendo aquilo que ele esperava, envia alguns discípulos dele, João Batista. Aí João Batista fala assim: pergunta se ele é mesmo Messias ou se a gente espera outro. Que coisa curiosa, né? E aí vão lá, e aí os discípulos de João, né, João Batista, pergunta assim: João Batista me enviou aqui para perguntar se o senhor é mesmo o Messias, o Cristo, ou se a gente espera outro. Ele nem responde nem que sim nem que não. Ele fala assim: vai para João Batista e diz o que eu estou fazendo aqui, pregando o evangelho aos pobres, né, curando os enfermos, ou seja, os sinais do Messias. Olha que coisa curiosa, até o João Batista ficou em dúvida em certo momento, né, porque eles tinham em mente esse cenário aí que Jesus viria como a semelhança de Davi. Como não veio como um rei manso, um rei que vai se entregar às autoridades. Até os seus discípulos falaram: não, senhor, o senhor não pode fazer um negócio desse não. Como o senhor vai? Vamos aqui. Pedrão, né, mais impossível, disse: não, eu vou defender. Já estava com a espada mesmo no bolso, vamos para cima. E chegar lá e disse: não é bem por aí não. Se eu quisesse, eu teria poder, faria isso tranquilamente, rogaria ao Pai, ele enviaria aqui uma legião de anjos, que é anjo que não acaba mais, né? 12 legiões de anjos, né, irmão? Isso dá mais ou menos na contagem nossa aqui, a gente fazendo 9, 12, 72 mil anjos. Fiz o contar rapidinho agora. 72 mil anjos estaria ali à disposição de Jesus. É sério isso, irmão? Imagina, 72 mil anjos. Ó, lembrando que no Antigo Testamento, um anjo apenas, em uma noite, matou 185 mil soldados. Dá para ter uma ideia aí? Do poder que esse rei tinha, desse Messias? Um anjo, no Antigo Testamento, matou 185 mil soldados em uma noite, um anjo. Jesus tinha à sua disposição, em uma fração de segundo, se ele orasse ao Pai, naquele momento que vieram prender, 72 mil anjos. O que vocês acham que esses anjos poderiam fazer? Acabar com o universo? Poderio deles? Jesus disse: não, me entregue, porque o meu reino não é daqui. Então Mateus vai mostrar para os judeus que esse Messias era o rei de fato, mas não como eles estavam ansiando, esperando, né, e na expectativa. Bom, é encontrar em Mateus com muita frequência a expressão "para que se cumprisse", e aí reservei aqui alguns textos inclusive, né? Então, essa expressão "para que se cumprisse", "para que se cumprisse", "para que se cumprisse" o que o profeta disse, "para que se cumprisse" o que o fulano disse. Ó, Isaías 7,14, por exemplo, né? Então tem essa expressão aí. Isaías 7,14 vai confirmar o que aconteceu em Mateus 1, 22 e 23. Então vou fazer um paralelo, tá? Pegar algumas citações de Mateus e do Antigo Testamento só para a gente confirmar aqui essa declaração, né? 7,14 que vai dizer lá. Alguns sabem até de memória isso aí, né? Diz que 7,14 Isaías, não saiu nada. Achou? Pode ler, minha amada, por favor. Em alto e bom som, pode ler. Se quiser também, né? Se não quiser, não tem problema. Isaías 7,14, pode ler? Por favor. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Então essa é a citação de Isaías. Olha só, Mateus capítulo 1, verso 22 e o verso 23. Mateus faz muito mais isso do que os outros, tá, irmãos? A gente está enfatizando essa característica do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, verso 22 e 23. Olha só. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. E aí a gente sabe que é o profeta Isaías, né? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho,
e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então olha só o que ele vai falar aqui. Oséias capítulo 11, versículo de número 1. Oséias, quem achar, puder ler, pode ler direto, tá? Então 11:1 de Oséias. Oséias capítulo 11, verso de número 1. 11 e 1. Pode ler quem achou, por favor. Quando Israel era vivo, eu o amei, e do Egito chamei o... Isso, é isso. Vamos para Mateus capítulo de número 2, versículo de número 14 e o versículo de número 15. Mateus capítulo de número 2, versículos de número 14 e 15. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Olha só a confirmação aqui da profecia lá, né? 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse, olha a expressão de novo, que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Não se fala o profeta, mas nós sabemos aí que é... Aliás, os judeus sabiam, né, qual era. Por isso não tem a necessidade de falar aqui, pelo profeta Oséias, pelo profeta Isaías. Os judeus sabiam, tá, dessas profecias aqui. Então, pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Mais um exemplo aqui, quando a gente vê em Mateus capítulo 2, verso 22 e 23. Mateus, capítulo de número 2, verso 22 e verso 23. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. E aí, né, aqui ele já não designa mais as citações de profetas no Antigo Testamento que fala que ele seria chamado de um nazareno, ou seja, iria morar na cidade de Nazaré. Ele nasce em Belém, né, a gente até vê isso pelo profeta Miqueias capítulo 5, por exemplo, verso número 2. E tu, Belém Efrata, posta que pequena entre as milhares, mas de ti sairá, né, o legislador, o juiz, enfim. Miqueias 5:2 vai falar que ele nasceu em Belém, ia nascer em Belém. Olha só, então ele nasceu em Belém, ele se criou em Nazaré e morava em Cafarnaum. Tudo isso, irmão, é citação do Antigo Testamento, e Mateus ele faz questão de falar que isso se cumpriu, isso estava se cumprindo porque estava escrito lá nos profetas, profeta tal e profeta tal, quando os judeus vão conferir de fato a todas essas evidências aí. É por isso que a gente percebe que Mateus, como ele vai escrever para os judeus, então ele vai dando esses elementos do Antigo Testamento, tá? Não é à toa que Mateus, como a gente disse na semana passada, na aula introdutória, que Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Primeiro foi Marcos, né? Depois Mateus, depois Lucas, depois João. Mas por que Mateus é colocado aqui? Por essa sequência. O Antigo Testamento acaba e vem o evangelho de Mateus para fazer essa ponte, Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Então é interessante a gente perceber isso aí também. Há pelo menos 129 citações e referências ao Antigo Testamento. No Evangelho de Mateus, há pelo menos 129 citações. Ele sempre cita algum profeta, algum local, né, algum trecho do Antigo Testamento. Então, só para a gente ver que, de fato, o Evangelho de Mateus se preocupa, o Mateus se preocupa muito, né, com isso aí. Tem uma coisa curiosa aqui, irmãos, para mim é uma curiosidade. A gente vai voltar em Mateus capítulo 1, que são as genealogias. Mateus capítulo de número 1, né? Versículo de número 1. É bem interessante a gente entender isso aqui. Como eu falei que esse link, essa ligação Mateus e Antigo Testamento, não é à toa que ele começa com a genealogia de Cristo, tá? Mas antes que a gente leia e compare lá com Gênesis, por exemplo, eu vou pegar duas genealogias, a de Adão e a de Jesus, para a gente entender aqui o que está por trás disso. Amados, vamos entender um pouco aqui de todo o conceito, né? Da proposta de Deus na humanidade, como Deus foi trabalhando isso. Bom, nós sabemos que Deus cria o casal lá, né? O Adão macho e a Adão fêmea. Eu já falei isso para vocês, não? Já? Não, amados, me ajudem, hein? Não? O Adão macho e a Adão fêmea? Não. Não? Oh, meu pai, nunca falei isso? Agora eu vou ter que explicar, né?
Senão dá confusão, né? Senão o irmão Cícero vai falar, não volta na próxima aula, não, heresia dessa, não vem mais. Irmãos, quando Deus cria o homem, cria então o ser humano na versão macho e na versão fêmea. Às vezes soa estranho a gente ouvir isso, porque nós estamos afetados pelo pecado, né? Então vai dar uma confusão aqui, mas eu vou tentar explicar para vocês com base bíblica, tá? Deus cria o Adão. Isso está escrito em Gênesis capítulo 5, né? A gente vai ler aqui, mas já vamos adiantar então, Gênesis capítulo 5. Vamos lá, devagarzinho, como é uma coisa que parece que trouxe um certo choque ao ouvido de vocês, então eu preciso ter muita cautela aqui para explicar. O capítulo 5 de Gênesis, verso 1 e verso 2, está escrito assim, ó: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Quem foi chamado de Adão no dia que foram criados? O macho e a fêmea. A questão é que a palavra Adão, depois do pecado, depois do capítulo 3, refere-se ao macho. E aí o macho, o Adão macho, é que vai chamar o Adão fêmea de Eva. Deus nunca chamou a mulher de Eva. Deus cria, eu estou falando capítulo 1 e 2, que é o começo das coisas, a criação, antes do pecado. Deus cria o homem, olha para o homem, diz, opa, não é bom que ele esteja só. Dá lá uma anestesia geral no homem, né? Ele dorme. Quando ele acorda, tem a mulher, ele olha para a mulher e diz, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu pergunto, quem pode ser osso do meu osso e carne da minha carne, se não eu? Então Deus cria o homem e a mulher segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Em que sentido? Quem é Deus? É um e ao mesmo tempo é mais de um. É um mistério da triunidade, é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente está falando de 3 deuses. Nós estamos falando de um Deus que é manifestado em 3 pessoas distintas, mas da mesma natureza. Isso é um negócio de doido. Isso não cabe na nossa mente. Esquece, ainda que a gente tenha essa matéria, a Trindade, mas esquece que eu não vou conseguir explicar isso. Isso é inexplicável. Isso é revelado, mas não é explicado. Tá certo? Nós vamos ter essa matéria que é para a gente vai quebrar um pouco a cabeça aí. Mas não tem como conceber, né? O que a gente tem, além de Deus, aqui na Terra, na criação, para a gente entender isso? Bom, antes da criação isso não tinha problema para nós. Antes do pecado, melhor dizendo, isso não tinha problema para nós. Mas quando a gente peca, né? Nós pecamos em Adão, 5 áreas da nossa vida são afetadas: teológica, psicológica, sociológica, biológica e ecológica. Então, o pecado afeta tudo isso. A teológica é a primeira. A gente já não compreende por que a gente está aqui. Não é pelo fato que a gente não entende as coisas de Deus, e a gente pode passar o resto da vida estudando e não vamos ter dificuldade ainda de conhecer Deus de fato. Só na eternidade que isso vai ter condição da gente ter novamente a lucidez da pessoa de Deus, como tinha o primeiro casal. Porque depois que o pecado entrou, irmãos, esquece, tá? Então, qual é a semelhança que Deus cria? É um ser que ele é um, mas é mais de um, que era a harmonia perfeita. Quando o homem via a mulher, ele se via na mulher e não tinha problema nenhum. O outro para eles era Deus. Quando Deus chamava para conversar no jardim na viração do dia, vinha um casal, né? A palavra Adão quer dizer humanidade. Não sei a versão de vocês, se estiver aí, vocês me ajudem, tá? No capítulo 5, eu estou falando de Gênesis, verso 1 e 2, ao invés de Adão, está pessoa ou humanidade? Adão. Todos estão Adão? Não sei se você está com as versões diferentes. Oi? Homem, né? Criou o homem? Não, quando eles foram criados, ele os abençoou e os chamou homens. De homens. Tá. Gênesis Capítulo 5. Isso. Dependendo da versão, vai estar... homem e mulher. Homem e mulher, né? Homem e mulher, os criou. Tá. E abençoou, chamou de homem. Chamou de homem, né? Tá, chamou de homem. Onde está o seu nome?